E aí, tudo bem? Estruturas de concreto armado. Por que, bom, dentro dos diferentes tipos de sistemas construtivos que a gente tem, quando a gente opta por uma estrutura portante em concreto armado, eu tenho que justamente trabalhar com essa ideia de concreto armado, ou seja, uma massa de concreto com uma série de barras, né, de aço imersas dentro dessa estrutura para que o conjunto funcione como uma coisa só. Por que a ideia é essa e não simplesmente utilizar uma estrutura de concreto simples, sem armadura, né? Para a gente entender isso, eu vou mostrar hoje nesse vídeo curtinho aqui um exemplo e uma analogia de como a gente vai trabalhar quando a gente pensa numa estrutura de concreto armado. Esse conceito é muito importante para quem é estudante de engenharia e de arquitetura e que vai calcular lá elementos, né, isostáticos e peristáticos, né, que trabalha com mecânica e resistência dos materiais, entender de fato por que a gente constrói desse jeito. Por que a ideia é trabalhar com concreto armado, com concreto com armaduras. Essa vai ser a ideia desse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Então, a gente vai começar a partir de agora, tá bom? Então, como funciona uma viga de concreto armado? Estou usando o exemplo de uma viga, mas poderia ser uma laje, poderia ser um pilar, poderia ser o que eu quisesse, né? Eu tenho que lembrar que uma viga, ela faz parte de um conjunto, né? Quando eu estou construindo um edifício, né? Um edifício, ele tem lá o seu determinado projeto estrutural que define um esqueleto portante, né? Eu vou ter justamente um pórtico espacial que vai ter um conjunto de lajes, vigas e pilares, né? E fundações. Essas fundações vão ter que suportar o peso próprio do meu edifício, vão ter que suportar eventuais cargas de vento, que eu vou considerar em projeto, e a carga acidental, né, também. Bom, a transmissão dessas cargas vai se dar através desses elementos estruturais, vai se dar justamente através dessas lajes, vigas e pilares, que vão transmitindo, né, essas forças até as fundações. E as fundações, finalmente, vão ser responsáveis pelas minhas reações, né? Então, eu vou impedir que esse sistema tenha qualquer tipo de problema, porque o caminho das forças leva a essa configuração. Então, justamente, quando eu estou trabalhando com uma viga, ela pode ser uma viga qualquer do meu edifício, e essa viga qualquer do meu edifício, ela tem, né, se eu for fazer o diagrama de corpo livre dela, essa configuração, né, pensando, então, uma viga biapoiada, né, um apoio simples e um apoio de segunda ordem, eu tenho uma carga distribuída, e essa carga distribuída representa justamente todo o caminho, todas as cargas que estão sendo suportadas por essa viga, que podem ser o peso de uma parede, o peso próprio da viga, né, as cargas que estão vindo de andares superiores, né, eu tenho, então, que colocar isso no projeto. E, invariavelmente, né, essa estrutura, né, se ela está submetida a alguma forma de carga, eu tenho tensões atuantes sobre esse elemento estrutural, naturalmente vão surgir deformações. Ela vai deformar, ela vai formar uma flecha, né, no momento que ela sofrer esse carregamento. Bom, eu sei que numa situação normal, então, uma viga sendo submetida a flexo-compressão, eu vou ter uma situação de projeto onde eu tenho, né, pensando de novo nesse meu elemento, né, nessa minha viga, uma zona que vai ser, no momento que essa flecha acontecer, uma situação de tração e uma situação de compressão. Na parte de baixo, né, eu vou ter a minha zona tracionada, ou seja, eu vou ter a minha zona de tração, ao passo que na minha parte de cima eu tenho a minha zona de compressão. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, né? Se fosse uma viga em balanço, a compreensão seria distinta. Bom, nessa região ali, central, na zona de compressão, eu tenho a tendência de ter um esmagamento do meu concreto, similar ao que eu desenhei ali. Eu tenho esmagamento do meu concreto. Ao passo que, na minha zona de tração,
a tendência é que eu tenha uma fissuração, né, devido a justamente a tração que está ocorrendo naquele ponto ali, e por isso eu vou ter algo mais ou menos assim, ó, uma viga que sofreu flexo-compressão e que ficou fissurada dessa forma. A grande questão é que o concreto, né, o elemento concreto, ele tem uma alta resistência à compressão e uma baixa resistência à tração. Razão pela qual eu acabo optando por armar essa estrutura, né? Aumentar a resistência à tração do conjunto com a inserção de barras de aço, principalmente, né, de bitola maior na zona tracionada, né? Quando eu tiver uma situação típica como a que eu estou ilustrando aqui nesses desenhos. Não bastasse isso, eu ainda tenho que também considerar o efeito das forças cisalhantes, né? Das forças que são consequência do meu esforço cortante, né? Que tendem justamente a fazer um corte, né? Um fatiamento da minha viga ali nas regiões onde eu tenho um esforço cortante muito pronunciado. E justamente por essa razão que, além das barras de aço que eu tenho que colocar para fazer um aumento da resistência à tração, eu tenho que fazer a inserção de estribos, né, de barras de aço colocadas ali ao longo de toda a extensão da minha viga para proteger quanto à questão do esforço cortante. Bom, se nessa altura você ainda não entendeu claramente, né, a função das barras de aço junto ao concreto, numa estrutura de concreto armado, eu vou te propor uma analogia. A gente vai, então, pensar um pouquinho diferente. Vamos imaginar, então, de novo, que eu tivesse ali uma seção como aquela ali, retangular, mas que não fosse uma viga de concreto, fosse um pão de forma fatiado. Esse meu pão de forma fatiado, ele tem, né, uma configuração parecida aqui, para o meu entendimento, né, do fenômeno, ao de uma viga de concreto armado. Vamos imaginar, então, a seguinte situação. Um pão, como se fosse um pão de forma. No momento que eu flexo comprimir, né, se eu fizer uma flexão, uma flexo-compressão, né, desse meu saco de pão de forma, a tendência é que, quando eu fizer esse movimento, as fatias aqui no lado de baixo tendem a se afastar umas das outras. Esse afastamento das fatias umas das outras nada mais são do que justamente as fissuras que tendem a aparecer ali numa viga de concreto armado, numa situação de tração. E da mesma forma, ali, ó, naquela região que eu marquei, né, eu tenho a configuração de esmagamento, né, das minhas fatias, como se eu tivesse o esmagamento da minha seção comprimida ali, da minha área comprimida, na minha seção da viga de concreto. Essa seria, então, uma forma de entender um pouquinho a analogia que eu faço entre o pão de forma ali, né, e o comportamento do concreto. E assim como, então, o concreto simples, que precisa de algum tipo de reforço, eventualmente eu poderia tentar reforçar. Se eu pegasse ali um palitinho de churrasco e pegasse meu saco de pão de forma e inserisse, né, na zona de tração esse palitinho de churrasco, vocês concordam comigo que seria mais difícil eu separar as minhas fatias ali na zona tracionada com a inserção ali dos meus palitinhos de churrasco. Eu consigo, então, ter um comportamento do conjunto melhor do que o comportamento puro e simples ali da minha estrutura de concreto convencional. Da mesma forma, né, de novo, ainda fazendo essa analogia com as fatias do pão de forma, essas fatias, né, elas têm a tendência de, se eu aplicar ali um esforço de corte, né, um esforço que faça algum movimento relativo entre essas fatias, das fatias se separarem, né, e aí criarem ali o que é a mesma analogia com a estrutura de concreto armado. Se eu tivesse algo que unisse essas fatias, né, que eu conseguisse
evitar com que essas fatias, né, como por exemplo uma geleia que unisse ali uma fatia em relação à outra, eu conseguiria ter uma resistência maior a esse tipo de esforço. É justamente a situação que eu tenho numa viga de concreto armado quando eu coloco os meus estribos, né? Então, os meus estribos estão ali para justamente impedir esse movimento relativo entre as fatias. E eu acho que isso é o principal para a gente entender o comportamento quando a gente está pensando uma viga que tem ali a sua armadura de tração, eventualmente tem uma armadura também ali na minha região de compressão e que tem também ao longo de toda a sua extensão, né, uma série de estribos. Tá? É isso. Né? Espero que com esse exemplo tu tenha conseguido enxergar um pouquinho melhor aquilo que depois a gente aprende a calcular quando a gente está fazendo o cálculo de esforços cortantes, momentos fletores, esforços normais, né? Quando a gente está fazendo o dimensionamento das bitolas de estribos, da armadura positiva de tração, todas essas situações que são situações práticas, né, de cálculo estrutural, mas que a gente tem que entender por que elas ocorrem. Né? Claro, esse vídeo aqui tem uma série de simplificações, né, de conceitos, né, para a gente poder entender a base da coisa. Mas o cenário básico, né, da história, para a gente entender o funcionamento de uma viga de concreto armado, é esse. Né? Espero que tenha sido útil. Né? Quem quiser, claro, se aprofundar no assunto, tem muito material técnico para a gente aprender e estudar a respeito. Tá? Eu vou ficando por aqui. Então, e espero vocês num próximo vídeo, né? E se vocês gostaram, curtam, comentem, acompanhem os vídeos sempre que possível. Tá bom? Um abraço para todos vocês.